E se aquilo que você acreditava ser sua maior fraqueza fosse, na verdade, a semente de um poder que poucos jamais tocarão? E se o abismo em que você caiu, ao ser despedaçado pelo olhar frio de um narcisista, escondesse uma chave que abre portas para dimensões da psique que o mundo comum jamais alcança? Carl Jung dizia que é na sombra que se escondem os tesouros da alma. Então, o que acontece quando um empata, ferido até o limite, é forçado a encarar a escuridão dentro de si? A sociedade repete que a dor destrói, que a queda é o fim, que ser quebrado é sinônimo de fraqueza. Mas e se fosse justamente o contrário? E se o que é partido se torna receptáculo de algo que nunca poderia entrar em um coração intacto? O narcisista acredita roubar a vida, mas talvez, sem saber, desperte uma força rara que só nasce no subterrâneo da ruína. O que significa isso para você? Imagine carregar cicatrizes que não são apenas lembranças, mas símbolos vivos, talismãs de um processo arquetípico. O empata que sobrevive à devastação não volta a ser o mesmo. Ele enxerga camadas do real que permanecem invisíveis aos olhos dos ingênuos. Mas por que esse despertar não acontece com todos? Porque somente alguns conseguem atravessar o labirinto e sair do outro lado mais poderosos do que antes. Talvez a resposta esteja naquilo que Jung chamava de individuação, um processo em que o eu é despedaçado para ser reconstruído em uma forma mais autêntica. O encontro com o narcisista é como um ritual secreto, uma iniciação brutal que separa os que sucumbem dos que renascem. Mas qual é o verdadeiro dom que surge desse renascimento? E o que o torna tão raro, tão perigoso, tão impossível de ignorar? Você já se perguntou por que sente que carrega algo diferente desde que sobreviveu a essa relação? Como se houvesse um fogo oculto, uma percepção mais aguda, uma intuição quase sobrenatural. Esse não é um detalhe, nem um acaso. É um chamado. E ao longo desta jornada, você vai descobrir que o poder mais raro do empata quebrado não é aquilo que o mundo espera ver, mas sim aquilo que o próprio mundo teme reconhecer. Há feridas que não cicatrizam da forma como esperamos. Não fecham, não desaparecem, não se dissolvem no tempo. Elas permanecem abertas, latejando, como se guardassem um segredo que insiste em ser lembrado. Quem sobrevive ao toque devastador de um narcisista sabe o que é sentir a alma rachada em 1000 pedaços. Mas o que não se percebe de imediato é que no fundo dessas fissuras nasce algo que nunca poderia brotar em um coração intacto. Você já percebeu como, após tanta dor, o mundo nunca mais volta a soar igual? É como se cada olhar tivesse mais peso, cada silêncio mais significado, cada palavra mais sombra. Carl Jung dizia que onde está sua ferida, ali também está sua cura. Mas o que significa isso quando o corte é profundo demais para ser ignorado? Talvez o empata quebrado não se torne apenas alguém ferido, mas um espelho capaz de enxergar além do que os outros suportam ver. O narcisista acredita ter roubado tudo: a confiança, o brilho, a capacidade de sonhar. Ele crê que sua manipulação é definitiva, que o vazio que deixou é irreparável. Mas, paradoxalmente, é justamente no deserto da perda que o empata descobre uma fonte que ninguém imaginava existir. Como explicar esse paradoxo? Como algo que deveria matar se transforma em portal para um poder raro. É nesse ponto que o empata começa a sentir algo estranho, um silêncio diferente, um vazio que não é apenas ausência, mas campo fértil. Como se cada lágrima derramada tivesse irrigado um solo secreto, pronto para germinar uma força nova. A fragilidade exposta se torna matéria-prima para uma presença mais profunda, quase sobrenatural. E é nesse momento que uma pergunta ecoa: o que exatamente está despertando dentro de mim? Não é apenas sensibilidade, não é apenas intuição. É como se o coração, antes despedaçado, tivesse adquirido antenas invisíveis, captando frequências que antes passavam despercebidas. Você já sentiu isso? Aquela estranha capacidade de perceber intenções ocultas, de sentir o que não foi dito, de enxergar o que ninguém ousa olhar? O que para os outros é ruído, para o empata quebrado se torna linguagem.
Mas esse despertar não vem sem dor. Ele é acompanhado por lembranças que pesam como pedras, por sombras que parecem intermináveis. É a travessia pelo vale das próprias ruínas. Jung falava que não se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E é nessa descida ao inferno pessoal que o empata encontra a centelha que o diferencia de todos os outros. O mais perturbador é que nesse processo a linha entre fraqueza e poder se desfaz. A dor que deveria destruir começa a se converter em percepção. A vulnerabilidade se transforma em radar, a queda em voo interno. É como se cada fragmento quebrado da alma fosse agora um cristal refratando realidades invisíveis. Mas até onde essa visão pode levar? Talvez seja por isso que o empata quebrado se torna tão perigoso para os narcisistas. Eles sentem que algo mudou. E a mesma pessoa que antes era presa fácil, agora carrega um olhar impossível de manipular. O jogo psicológico perde efeito, a máscara do outro se torna transparente. E nesse instante nasce a verdadeira inversão. Quem antes era vítima agora carrega o poder do desvelamento. E ainda assim, essa não é a parte mais inquietante. Porque esse dom não se limita a relações passadas. Ele se infiltra em tudo. Nas escolhas, nos encontros, na forma de perceber o mundo. O empata desperto começa a sentir as mentiras coletivas, os disfarces sociais, as ilusões que mantêm o mundo adormecido. E essa percepção, uma vez aberta, não pode mais ser fechada. Então a pergunta que permanece é inevitável. Será que o que você chama de ferida não era, desde o início, a iniciação secreta para uma vida maior? Será que a destruição que você sofreu não era, no fundo, um chamado para atravessar a fronteira invisível entre o humano comum e aquele que enxerga além do véu? Se essa resposta existe, ela não está em palavras prontas, está no caminho que só você pode percorrer até o fim. A dor de ser despedaçado por um narcisista não é apenas emocional, é quase mística. É como se o mundo tivesse ruído em silêncio, deixando você preso entre ruínas invisíveis. No início, parece apenas destruição, um vazio que engole tudo. Mas dentro desse vazio existe um eco, e esse eco começa a revelar algo que o coração comum não está preparado para ouvir. É nesse silêncio profundo que surge a primeira percepção. Você já não é mais o mesmo. Tudo aquilo que antes passava despercebido agora pulsa com uma intensidade quase insuportável. Os olhos veem mais, os ouvidos captam mais, a pele sente além do toque. O que aconteceu? O que foi instalado em você durante essa queda? Jung diria que a sombra foi despertada, e com ela um conhecimento que não pode mais ser esquecido. Esse despertar é desconfortável, porque junto dele vêm perguntas que machucam. Quem sou eu agora? Onde terminou o eu que foi manipulado e onde começa o eu que renasce das cinzas? Há uma linha tênue entre loucura e revelação, entre delírio e visão. E às vezes o empata quebrado sente que caminha exatamente nesse limite, onde tudo pode ser perdido ou tudo pode ser encontrado. O corpo lembra, os músculos guardam a tensão, a respiração denuncia os medos, os sonhos trazem imagens que parecem carregadas de símbolos arquetípicos. O narcisista não deixou apenas lembranças, deixou marcas gravadas na psique que agora se tornam linguagem secreta. É como se o inconsciente tivesse sido aberto à força, expondo zonas ocultas que estavam adormecidas. Mas, paradoxalmente, é nesse labirinto que se encontra uma dádiva. Porque enquanto outros vivem na superfície, cegos pelo cotidiano, o empata quebrado caminha com uma lanterna nas mãos, capaz de iluminar passagens que a maioria prefere ignorar. O preço dessa visão é alto, mas a recompensa é única. Uma consciência que transcende o óbvio. Você já sentiu esse fardo? Esse peso de enxergar mais do que gostaria? Há momentos em que essa sensibilidade parece uma maldição. Sentir demais, perceber demais, carregar o peso de emoções alheias como se fossem suas. Mas o que acontece quando essa maldição é, na verdade, uma forma de poder?
E se essa capacidade de sentir profundamente for justamente o que o torna capaz de tocar verdades que ninguém mais ousa encarar? Jung dizia que não se pode despertar a consciência sem dor. E o Empata Quebrado prova essa verdade com cada respiração. A dor foi a iniciação, o narcisista foi o gatilho, mas a metamorfose é sua. É como se você tivesse sido arrastado à escuridão, não para morrer nela, mas para descobrir que havia fogo escondido dentro do seu peito. Esse fogo não é raiva, não é vingança, é algo mais profundo. É a percepção de que tudo é máscara, e por trás de cada máscara há um rosto tremendo, frágil, oculto. O empata desperto aprende a ver o humano atrás do monstro, a sombra atrás da persona. Essa visão assusta, mas também liberta. Afinal, como voltar a viver na superficialidade depois de enxergar o que ninguém mais vê? É por isso que o Empata Quebrado não é apenas sobrevivente. Ele é iniciado. Ele é alguém que atravessou o inferno e voltou com símbolos gravados na alma. Cada cicatriz se torna uma runa secreta, cada lágrima uma revelação, cada silêncio uma profecia. O que parecia fraqueza agora é mapa. O que parecia perda agora é chave. E nesse instante, a dúvida se torna inevitável. Será que você foi quebrado para sempre? Ou será que foi escolhido para algo maior? Será que a ruína foi apenas ruína? Ou foi o chamado invisível para uma jornada que a maioria nunca terá coragem de enfrentar? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Quando a alma é dilacerada, não há volta ao que se era antes. Existe apenas o caminho adiante, uma estrada marcada por símbolos invisíveis. O Empata Quebrado percebe isso quando começa a sentir que cada detalhe da realidade possui camadas ocultas. Um olhar trivial, uma frase qualquer, um gesto simples, tudo carrega intenções, sombras, verdades não ditas. Essa hipersensibilidade não é escolha, é legado da ferida. No início, esse dom parece sufocar. Sentir demais é como carregar um fardo que o mundo não reconhece. Você olha em volta e vê pessoas vivendo na superfície, distraídas, anestesiadas, enquanto você carrega uma visão que arde. E surge a pergunta inevitável: por que eu? Por que tive que ser quebrado para tocar algo que ninguém parece querer enxergar? Mas é exatamente nessa pergunta que o segredo se revela. Jung ensinava que a individuação exige atravessar o confronto com a sombra. E o narcisista foi apenas o disfarce da sua própria sombra, o espelho externo que forçou você a encarar sua escuridão interna. O que parecia apenas destruição foi, na verdade, uma convocação para uma batalha arquetípica, aquela que separa os que dormem dos que despertam. E nesse despertar, o empata descobre algo perturbador. Ele sente o que os outros escondem. Ele percebe os jogos invisíveis, as manipulações veladas, os desejos que ninguém ousa confessar. É como se o inconsciente coletivo pulsasse dentro dele, revelando verdades que não cabem em palavras. Essa capacidade assusta, porque torna impossível voltar ao conforto da ignorância. Há um ponto em que essa percepção parece enlouquecer. Você começa a se perguntar se não está inventando coisas, se não está vendo fantasmas onde não existem. Mas logo percebe que a confirmação vem pelos sinais, pessoas que se revelam, situações que caem às máscaras, intuições que se cumprem como presságios. E então lentamente você entende que não é loucura, é visão. Essa visão, no entanto, cobra preço. Ela isola. Torna difícil pertencer ao mundo comum, pois a superficialidade dói como ruído. As conversas vazias soam ocas, as mentiras sociais se tornam insuportáveis. O empata quebrado sente-se estrangeiro em sua própria vida. E talvez seja exatamente isso. Ele já não pertence ao velho mundo, mas ainda não encontrou seu lugar no novo. É nesse exílio interno que nasce a verdadeira força.
Porque ao perceber que não pode mais depender das ilusões externas, o empata aprende a confiar no fogo interno que arde em silêncio. É o momento em que descobre que, apesar de tudo, ainda está vivo. E não apenas vivo, está desperto. A ferida se torna portal, e o portal se abre para uma percepção rara, quase sagrada. Essa percepção não é sobre prever o futuro ou ler mentes como nos mitos. É mais profunda. É a capacidade de sentir o movimento secreto da vida, de reconhecer padrões invisíveis, de perceber quando algo está em desarmonia. O empata quebrado se torna afinado com a linguagem oculta da existência, como se ouvisse uma música que os outros não conseguem escutar. E ao ouvir essa música, ele entende que seu poder não está em resistir ao narcisista, mas em ter atravessado o fogo e emergido com algo que ninguém pode roubar. Porque o verdadeiro dom do empata não é a sensibilidade que sempre teve, é o olhar que nasceu da destruição, a visão que só pode surgir após ter tocado o fundo do abismo. E nesse ponto, uma nova pergunta se impõe. O que você fará com esse poder? Vai escondê-lo, temendo o peso que ele carrega? Ou vai aceitá-lo como a marca que diferencia aqueles que sobrevivem dos que despertam? Há um instante em que o empata quebrado começa a perceber que sua história não é apenas dele. O sofrimento vivido nas mãos do narcisista não pertence somente ao passado pessoal, mas ecoa como uma ferida universal. É como se, ao ser despedaçado, ele tivesse sido forçado a tocar a dor coletiva, aquela que Jung chamaria de inconsciente compartilhado. Esse contato revela uma verdade incômoda. Sua cicatriz carrega a voz de muitos. Essa consciência é perturbadora, porque de repente, cada memória de abuso, cada manipulação, cada silêncio engolido parece ressoar em uníssono com milhões de vozes. Você percebe que sua ferida é também a ferida de um mundo inteiro que aprendeu a se calar diante da máscara do narcisismo. Mas, ao mesmo tempo, essa percepção traz uma estranha forma de poder. Não se está mais sozinho. O empata quebrado, ao despertar, se torna um intérprete dessa dor coletiva. Sua sensibilidade amplificada é como uma antena conectada ao sofrimento humano, mas também às possibilidades de cura que se escondem além da sombra. Ele não é apenas um sobrevivente, é um mensageiro de algo maior, alguém que testemunha o que os outros não querem enxergar. E é nesse ponto que surge a transformação mais profunda. O que antes parecia apenas fragilidade começa a ser reconhecido como missão. A vulnerabilidade que um dia foi arma contra você agora se transforma em ponte. Ponte entre mundos, entre consciências, entre o visível e o invisível. Você já sentiu esse chamado silencioso, como se houvesse uma responsabilidade que não pode mais ser negada? Mas aceitar esse chamado não é fácil. É assustador reconhecer que sua dor pode ter um propósito. É sufocante imaginar que aquilo que quase o destruiu agora pode ser o que o coloca de pé. E ainda assim, negar esse destino não apaga o fogo interno. O empata quebrado sabe que não há como voltar. A única escolha real é atravessar. E nesse atravessar, o olhar muda. As pessoas não são mais apenas pessoas. São arquétipos em movimento, são dramas coletivos encarnados em histórias individuais. O empata começa a enxergar o teatro oculto da psique, onde cada gesto carrega séculos de memória, onde cada máscara revela não apenas o indivíduo, mas a humanidade inteira. Essa visão é vertiginosa, porque perceber o coletivo na experiência individual é sentir que não existe separação. A dor do outro reverbera em você e a sua própria dor se expande no mundo. O empata quebrado entende que sua cicatriz é ao mesmo tempo íntima e universal, pessoal e arquetípica. Essa consciência pesa, mas também dá sentido ao que antes parecia apenas ruína. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. O empata quebrado vive esse despertar de forma visceral. Ele não escolheu essa travessia, mas foi escolhido por ela. E nesse processo, descobre que o poder raro que nasce do sofrimento não é só para si, mas para o todo. É a prova de que a escuridão pode gerar luz, se alguém tiver coragem de encará-la até o fim. Esse poder, no entanto, ainda permanece envolto em mistério.
Não se trata de força física, nem de domínio sobre os outros. É algo mais sutil, mais perigoso, mais transformador. A capacidade de tocar aquilo que a maioria evita e de sobreviver a esse contato. Quem carrega esse poder sabe que a vida nunca mais será a mesma, porque enxerga além do véu. E nesse ponto da jornada, a pergunta se torna inevitável. Se o que você viveu não foi apenas uma tragédia, mas uma iniciação, o que isso significa para o futuro? Até onde esse poder pode levá-lo? E o que ele exigirá em troca? Quando o empata quebrado percebe que não pode mais voltar atrás, algo inquietante se instala. A sensação de carregar em si um segredo perigoso demais para ser revelado em voz alta. É como se o simples fato de sentir além do limite fosse por si só uma ameaça ao equilíbrio frágil do mundo. Quem ousaria acreditar no que você agora percebe com clareza? Esse poder não chega como triunfo, mas como fardo. É como caminhar com uma lâmina invisível nas mãos, capaz de cortar as ilusões, mas também de ferir se usada sem consciência. E talvez seja por isso que o empata quebrado é testado de tantas formas. Porque não basta sobreviver, é preciso aprender a sustentar a visão sem ser consumido por ela. Há noites em que esse dom pesa como maldição, intuições que não se calam, pressentimentos que assombram, memórias que retornam como ecos de algo maior que você mesmo. O empata percebe padrões escondidos, pressente quedas antes que aconteçam, reconhece mentiras antes que sejam ditas. E tudo isso cria uma pergunta silenciosa. Será que estou condenado a carregar verdades que ninguém deseja ouvir? Mas dentro desse tormento existe uma chama secreta. A chama da lucidez, que transforma cada sombra em mapa, cada silêncio em mensagem, cada ferida em bússola. O empata quebrado começa a perceber que aquilo que parecia excesso de dor é, na verdade, um instrumento de leitura da realidade. Uma lente rara que poucos suportariam sustentar. Esse despertar, no entanto, é perigoso, porque junto da visão vem a tentação de se perder nela. Vem o risco de confundir intuição com paranoia, sabedoria com orgulho, poder com vingança. O verdadeiro desafio não está em ter o dom, mas em não se deixar devorar por ele. Quantos já sucumbiram ao peso do que viram, incapazes de suportar a revelação? E é nesse abismo que o empata encontra o paradoxo final. Sua maior força está exatamente onde esteve sua maior fragilidade. Foi no lugar da queda que nasceu o dom. Foi no coração da manipulação que surgiu a clareza. Foi no ponto mais fundo da sombra que se acendeu a luz. Sem destruição, não haveria despertar. Sem ferida, não haveria visão. Esse ciclo é tão raro porque quase ninguém atravessa. A maioria planador desiste, afunda. Mas quem resiste, quem encara até o último suspiro, retorna transformado. Não com respostas fáceis, mas com olhos que já não podem mais ser fechados. O empata quebrado se torna, sem querer, guardião de um conhecimento perigoso. A prova viva de que a sombra não é fim, mas passagem. E talvez seja exatamente isso que o mundo teme. Porque alguém que sobreviveu ao narcisista e despertou já não pode ser controlado. Já não se deixa prender por máscaras. Já não se ajoelha diante de ilusões. Ele carrega dentro de si uma liberdade selvagem, forjada no fogo da dor. E essa liberdade é mais ameaçadora do que qualquer arma. Mas ainda resta a dúvida mais perturbadora. Será que esse poder raro é realmente um dom ou é uma maldição disfarçada? Será que carregar a visão além do véu é um presente divino ou um fardo que lentamente corrói o coração de quem o sustenta? A linha entre bênção e condenação continua tênue e talvez nunca seja respondida com clareza. E é justamente essa incerteza que mantém o mistério vivo. Porque enquanto você escuta essas palavras, talvez já sinta dentro de si o eco desse despertar. E se for verdade, a questão não é mais se você tem o poder, mas o que fará com ele quando perceber que não há como voltar a ser o que era. Há um momento em que o empata quebrado começa a pressentir que seu poder não foi dado por acaso. Como se todo o processo de destruição, cada lágrima e cada silêncio imposto, tivesse sido arquitetado para lapidar um ser humano capaz de enxergar além. Mas enxergar além não é inofensivo, é como abrir uma porta que não pode mais ser fechada.
Uma vez que você vê, não pode mais desver. E esse é o ponto em que muitos sentem medo. Medo do próprio olhar, medo da própria intuição, medo de reconhecer que agora carregam uma responsabilidade que não pediram. Porque a visão traz também a escolha. Você pode se esconder dela e viver no exílio da própria consciência, ou pode aceitá-la e caminhar por trilhas onde quase ninguém ousa entrar. Qual dessas escolhas você teria coragem de fazer? Essa dúvida corrói em silêncio. É como caminhar à beira de um precipício, sabendo que cada passo pode revelar tanto uma queda quanto uma revelação. O empata quebrado vive nesse limite, nesse limiar constante entre o humano comum e algo que parece tocar o arquetípico, o mítico, o sagrado. E essa oscilação é exaustiva, mas também é justamente o que prova que a transformação é real. Há instantes em que o empata sente que enlouquece, como se as vozes internas fossem altas demais, como se os símbolos que emergem do inconsciente fossem fortes demais para serem suportados. Mas então, no meio do caos, uma centelha de lucidez aparece, como um sussurro da própria psique, lembrando que a loucura e a revelação sempre caminham lado a lado. Jung sabia disso. O inconsciente é tanto abismo quanto fonte. E é justamente por conhecer esse abismo que o empata quebrado se torna alguém diferente. Não alguém melhor, não alguém mais forte no sentido que o mundo entende, mas alguém mais profundo. A profundidade é a marca que fica. Quem já atravessou a sombra nunca mais se contenta com a superfície. Quem já tocou a dor mais íntima nunca mais aceita o conforto vazio das ilusões. Esse poder raro, no entanto, não se manifesta como espetáculo. Ele é silencioso, quase imperceptível aos olhos comuns. Mas é exatamente esse silêncio que o torna tão perigoso. O empata quebrado vê o que ninguém mais vê, sente o que ninguém mais sente, pressente o que ninguém mais ousa admitir. Ele carrega dentro de si uma bússola invisível, e essa bússola aponta para direções que o mundo tenta esconder. O mais enigmático é que essa bússola não aponta para fora, mas para dentro. Cada passo na vida externa parece ser apenas reflexo de uma travessia mais profunda, uma jornada que acontece na alma. O empata quebrado entende que o verdadeiro campo de batalha não é o mundo, mas o próprio inconsciente. E essa consciência é ao mesmo tempo libertadora e insuportável. Talvez seja por isso que muitos não suportam a presença de um empata desperto. Ele incomoda, ele desmascara sem esforço. Ele perturba porque sua simples existência revela a farsa de um sistema construído sobre ilusões. Estar diante dele é como olhar para um espelho que não mente, que não suaviza, que não esconde. E quem está pronto para encarar isso? O empata quebrado percebe então que seu poder não é apenas individual, ele é coletivo. Ele representa a possibilidade de que a ferida se torne caminho, de que a dor se torne sentido, de que a destruição seja apenas a etapa necessária do renascimento. E essa possibilidade assusta tanto, porque mostra que ninguém está realmente protegido da sombra. Mas ainda há uma pergunta que ecoa em silêncio. Até onde esse poder pode levá-lo? Até onde a ferida pode ser usada como portal sem que o próprio empata se perca dentro dela? A linha entre libertação e autodestruição permanece fina, quase invisível. E talvez o segredo esteja exatamente aí, nesse espaço limítrofe onde tudo pode acontecer. Há noites em que o empata quebrado sente como se estivesse carregando um segredo que nem ele mesmo entende por completo. Um segredo que pulsa nas entrelinhas de seus pensamentos, nos símbolos que emergem em sonhos, nas intuições que ardem sem explicação. Esse poder não se apresenta como uma revelação nítida, mas como um enigma vivo, sempre prestes a se decifrar e sempre escapando das mãos. E é nesse mistério que reside sua verdadeira força. Porque enquanto o mundo busca certezas fáceis, o empata se torna íntimo da dúvida, da contradição, do não dito. Ele aprende a respirar dentro do paradoxo, a habitar o espaço onde não há resposta clara. E esse espaço é intolerável para a maioria, mas se torna o berço onde sua nova identidade é gestada. Essa identidade, no entanto, não é confortável. Ela arde como ferida aberta, mas também brilha como ouro em fusão.
O empata quebrado caminha entre polos, ora tocando a luz da compreensão, ora afundando na sombra do desespero. Mas é nesse vai e vem que sua consciência se expande, que sua alma se alarga para suportar dimensões que antes não existiam. Você já percebeu como certas dores parecem abrir portas secretas dentro de você? Como se, ao ser ferido, você fosse forçado a explorar corredores internos que nunca teria ousado percorrer. O encontro com o narcisista é exatamente isso, a chave amarga que abre portas que ninguém escolheria abrir, mas que, uma vez atravessadas, revelam paisagens psíquicas que mudam tudo. E à medida que essas portas se abrem, o empata percebe algo ainda mais inquietante. A dor não o separa do mundo, mas o conecta a ele em um nível brutalmente profundo. Cada lágrima parece ecoar a dor coletiva, cada ferida individual revela um padrão humano. É como se o sofrimento pessoal fosse apenas a superfície de um oceano maior, onde todas as dores se encontram. Essa consciência não traz conforto imediato. Pelo contrário, pesa como chumbo. Mas junto desse peso, vem também uma estranha forma de liberdade. Perceber que não está mais preso ao jogo superficial das aparências. O empata quebrado vê através, sente através, respira através. E nesse através encontra uma clareza que não pode mais ser apagada. Mas o que fazer com essa clareza? Essa é a pergunta que atormenta, porque não existe manual, não existe resposta externa. O empata entende que seu dom não vem com instruções, que é preciso aprender a caminhar às cegas, confiando apenas na bússola interna que foi forjada na dor. Essa incerteza não é fraqueza, é parte do processo de se tornar quem realmente é. É nesse ponto que a sombra mostra sua face mais sutil. Porque não basta ter sobrevivido, não basta ter despertado, é preciso não se perder no labirinto da própria visão. O empata quebrado sente a tentação de usar seu poder para se proteger em excesso, para se afastar do mundo, para se tornar refém da própria sensibilidade. Mas talvez o verdadeiro desafio seja o contrário, usar o dom para mergulhar ainda mais fundo na vida. E aqui surge a revelação mais perturbadora. O narcisista nunca foi apenas uma figura externa. Ele era também um arquétipo, um espelho do que existe dentro de cada um. O confronto não foi apenas com o outro, mas com a própria sombra interna. E reconhecer isso é o que transforma a ferida em poder, porque só quem encara o inimigo dentro pode de fato caminhar desperto no mundo fora. Ainda assim, a pergunta permanece, latejando como ferida aberta. Será que você está pronto para aceitar que esse poder raro não veio como prêmio, mas como prova? E se cada cicatriz não fosse o fim de uma guerra, mas o início de um chamado muito maior, do qual você ainda não conhece os contornos? Às vezes, o empata quebrado sente como se carregasse dentro do peito não apenas a própria história, mas o peso de histórias que nunca viveu. É como se memórias alheias se infiltrassem em seus sonhos, como se dores distantes vibrassem dentro de seu corpo. Essa estranha fusão entre o eu e o outro é desconcertante, porque rompe os limites do que chamamos de identidade. Quem sou eu, afinal, se sinto aquilo que nem é meu? Essa pergunta corrói, mas também abre frestas para uma revelação maior. Talvez o empata desperto não tenha sido escolhido para viver apenas sua própria vida, mas para tocar aquilo que Jung chamou de inconsciente coletivo. Nesse espaço invisível, as dores individuais se misturam em um rio subterrâneo que percorre toda a humanidade. E o empata quebrado, ao ser ferido até o limite, ganha acesso a esse rio. Mas beber dessa água não é fácil. Ela é densa, turva, repleta de imagens que carregam tanto beleza quanto terror. O empata, ao mergulhar nela, sente tanto o êxtase de compreender segredos ocultos quanto o peso esmagador de não conseguir se desligar do que vê. Esse é o paradoxo. Ser iniciado em algo grandioso, mas ao mesmo tempo perigoso demais para ser vivido sem custo. Quantas vezes você já se pegou tentando explicar sensações que ninguém mais parece compreender? Quantas vezes já sentiu a solidão de perceber verdades que os outros preferem negar? Essa solidão não é castigo,
é marca de quem atravessou um portal que a maioria nunca atravessará. E carregar essa marca é um lembrete constante de que a vida comum já não está disponível para você. O narcisista acreditava que havia roubado sua essência, que havia apagado seu brilho. Mas, ironicamente, foi ele quem abriu a porta para que você tocasse o que estava adormecido em si. Ele foi apenas o agente da destruição, nunca o dono do seu destino. O verdadeiro despertar nasceu não do que ele tirou de você, mas do que ele nunca conseguiu alcançar. E esse despertar é silencioso, não se manifesta em aplausos, não chama a atenção da multidão. Ele se revela nos pequenos momentos, no olhar que percebe a mentira, no arrepio que anuncia perigo, na clareza que surge quando tudo parece confuso. É como se a própria realidade tivesse mudado de textura e você agora pudesse sentir o que antes era invisível. Mas junto desse dom surge também uma responsabilidade. O que fazer com essa visão? Como usá-la sem que ela o consuma? Como honrar o preço que foi pago sem se deixar aprisionar pela dor? Essas perguntas são mais fortes do que qualquer resposta pronta, porque a cada passo elas exigem escolhas que não podem ser terceirizadas. O empata quebrado descobre que não existe retorno à inocência. Uma vez que os olhos se abrem, eles jamais voltam a se fechar. Uma vez que a sombra é vista, ela nunca mais desaparece. Esse é o verdadeiro ponto de não retorno. A ferida se torna identidade, e a identidade se torna caminho. O que resta é caminhar, e caminhar exige coragem. Coragem para sustentar a visão quando ninguém acredita nela. Coragem para enfrentar a própria solidão sem se curvar à tentação de desistir. Coragem para aceitar que aquilo que você chama de poder não é presente, mas prova. E, sobretudo, coragem para suportar a verdade de que talvez esse poder não tenha surgido para você, mas através de você. E nesse ponto da jornada surge uma suspeita inquietante. E se tudo isso não fosse sobre o narcisista, nem sobre a dor, mas sobre algo muito maior tentando nascer em você? Algo que não pode ser explicado em palavras, mas apenas vivido, como quem atravessa um véu invisível e nunca mais volta a ser o mesmo. No silêncio que resta, após atravessar as sombras, o empata quebrado percebe que não é mais o mesmo. As cicatrizes já não doem como antes, mas também não desapareceram. Elas se tornaram inscrições, marcas vivas de uma travessia que ninguém pode apagar. E talvez seja exatamente isso que Jung quis dizer quando falava que o ouro só nasce daquilo que antes era rejeitado, a ferida transformada em sentido. A vida continua, mas os olhos já não a veem da mesma forma. Há uma clareza nova, como se cada detalhe fosse um símbolo esperando para ser decifrado. O que antes parecia banal agora revela profundidade. O que antes parecia fim, agora soa como passagem. Você sente isso? Como se a realidade tivesse mudado de textura, mais densa, mais verdadeira, mais impossível de ignorar. E ainda assim permanece a dúvida. Será que tudo o que aconteceu foi apenas dor? Ou será que foi uma iniciação, um chamado velado para que você despertasse para algo que sempre esteve escondido dentro de si? Essa dúvida não é inimiga, é chama. É ela que mantém a busca viva. É ela que o empurra para seguir adiante. O empata quebrado entende, então, que sua força não está em nunca ter caído, mas em ter atravessado a queda sem permitir que ela roubasse sua essência. Sua sensibilidade, que já foi motivo de dor, agora se torna farol. Não um farol que brilha para todos, mas um farol secreto que guia silenciosamente os passos de quem ousa olhar para dentro. Cada passo dado a partir daqui não é apenas movimento, é testemunho. Testemunho de que é possível sobreviver ao deserto e ainda assim encontrar água no fundo da terra seca. Testemunho de que é possível encarar o olhar vazio do narcisista e mesmo assim descobrir vida no lugar onde parecia não haver nada. Esse é o poder raro, não dado, mas conquistado. E talvez seja isso que o torna tão precioso. Ele não pode ser ensinado em livros, nem transmitido em palavras fáceis. Ele só nasce no coração de quem sangrou até o limite e mesmo assim permaneceu. O empata quebrado é prova viva de que a destruição não é o fim, mas o portal secreto para um tipo de despertar que não pode ser roubado.
Você já percebeu como certas verdades não se explicam, apenas se sentem? Essa é uma delas. Talvez você não consiga colocar em palavras o que desperta dentro de si agora, mas vai carregar essa sensação nos dias que virão, como uma presença invisível que o acompanha, como uma memória que insiste em retornar em momentos aleatórios. E é nesse retorno que reside a transformação. Porque mesmo sem entender por completo, você já sabe que algo mudou. Algo em sua percepção foi tocado, algo em sua alma foi lembrado, algo em sua consciência foi chamado. E esse chamado não desaparece, ele se torna parte de você. Talvez Jung sussurrasse aqui que a verdadeira viagem nunca termina. O que você viveu não se encerra neste instante. Continua em silêncio no fundo de sua alma, esperando ser descoberto de novo a cada respiração. E quem sabe, o maior segredo seja este. Não se trata de ter sobrevivido ao narcisista, mas de ter sobrevivido a si mesmo. E se essa jornada tocou algo em você, permita que ela não morra aqui. Deixe sua presença nos comentários, compartilhe esse eco com alguém que precisa ouvir e permaneça conosco. Inscreva-se não por obrigação, mas porque há caminhos ainda mais profundos a serem revelados, e talvez a próxima chave já esteja esperando por você.